Olá, boa noite, pessoal que está aqui acompanhando a gente. O Geringonça SP, pelas tais redes sociais, pelo YouTube, pelas outras redes por aí, e pelos coletivos parceiros da gente também. Esse aqui é o Geringonça, é uma proposta de uma conversa aqui entre a militância, para que a gente possa discutir assuntos que interessam para a nossa ação, para a nossa luta, e é uma atividade que está ligada a uma série de coletivos reunidos no Comitê de Coletivos pela Democracia, Lula e Luta, e a gente trouxe aqui hoje uma conversa que tem muita gente falando por aí, em todo lugar a gente ouve, né? Um problema que afeta um monte de gente aqui, especialmente no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo com muita força, é o problema da tal da Sabesp privatizada. Não sei se vocês lembram, o Geringonça teve junto foi uma das vozes junto com vários movimentos que brigaram contra a privatização da Sabesp aqui no estado de São Paulo, que foi uma das primeiras, logo lá no ano de 2024, né, quando o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, chega aqui no governo do estado, né? Logo no segundo ano. E a gente brigou lá naquela época, eles privatizaram, conseguiram lá os votos e privatizaram, e o sofrimento em cima da população é demais. Todo dia a gente ouve alguém reclamar do valor da água e coisa do tipo. Então, a gente convidou hoje 2 companheiros que manjam pra caramba dessa questão, porque militam há muito tempo em defesa do direito à água e ao saneamento, e que eu vou chamar aqui já para que vocês possam conversar com eles, que é a nossa querida Miriam Hermógenes, que Miriam já entrou? Já. Oi, Miriam, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Que é da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares, a CMP. E vamos chamar também o Edson Aparecido da Silva, nosso companheiro, Edinho, que chega aqui representando, nesse momento, ele que é secretário executivo do ONDAS, que é uma entidade que abriga exatamente em relação a essa questão que a gente vai discutir hoje, que é o Observatório Nacional dos Direitos da Água, dos direitos à água e o saneamento, o ONDAS, né? Eu queria, antes da gente começar, fazer uma homenagenzinha aqui aos companheiros todos do CMP, quer dizer, fazer uma homenagem não, mas um reconhecimento. Enquanto a gente está aqui, eu sei que a Miriam está em Brasília, participando de atividades lá em Brasília, né, representando a CMP, e aqui em São Paulo aconteceu agora no começo da noite, uma homenagem muito bacana a um companheiro, né, militante incansável da CMP, da moradia, dos direitos humanos, o Benedito Barbosa, o nosso amigo Tito, que recebeu o colar de honra ao mérito na Assembleia Legislativa em São Paulo, numa homenagem do mandato do deputado estadual Eduardo Suplicy. Eu acho importante a gente falar disso, porque é preciso que a gente homenageie os nossos, né? As nossas lutas. Normalmente, antigamente, essas coisas aí, né? Esses colares, essas coisas aí que a gente nunca deu muita atenção, mas isso aí era tudo para uma parte da elite que não tinha nada a ver com a gente. Então, eu acho importante a gente valorizar quando a gente consegue colocar também, né, uma homenagem à luta popular e não apenas a uma... Né? Então, parabéns, Dito, merece mesmo. Bem, então vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui já para a gente começar a conversa,
E aí eu gostaria que, já começando a sua fala, Edson e Miriam, vocês já fariam aí a apresentação que vocês gostariam de fazer, quiserem fazer em relação a vocês mesmos. O Edson já esteve aqui com a gente uma vez, quando a gente discutiu exatamente a privatização, né? Que a gente estava aqui com companheiros sindicalistas, né? E o Edson veio ajudar a gente também naquela conversa. Então, eu vou começar aqui. Bem, já falei aqui das reclamações da população com as contas de água, que aumentaram abusivamente, né? E a Sabesp privatizada, quando responde a essas queixas, costuma sempre tratar o problema como individual. A causa, cada usuário é que tem que resolver a situação, porque uma das queixas que existe também é que as reclamações não são respondidas, né? Então, diz o governador Tarcísio de Freitas que cada caso é um caso. Eu tenho aqui um trechozinho de uma carta, inclusive, que o pessoal, os movimentos, Ondas, a CMT e outros movimentos, sindicatos, centrais sindicais e movimentos, que vocês fizeram, vocês divulgaram uma carta aberta à população no final do... Não, em fevereiro, né? Começo de fevereiro, que vocês contam... Deixa eu pegar aqui, eu vou ler um trechinho aqui, que eu acho que mostra bem a nova Sabesp, estou abrindo aspas, a nova Sabesp privatizada, que agora pertence à empresa Equatorial, não sai mais das telas da TV, pelo mau serviço prestado aos paulistas, principalmente nas áreas periféricas de Morro ou Baixada Santista e Grande São Paulo. No primeiro semestre, essa informação é importante, no primeiro semestre de 2025, o volume de queixas já havia superado o total registrado em todo o ano de 2023, atingindo cerca de 13 mil registros. É sobre isso que eu gostaria que vocês começassem a conversar com a gente. Bem-vindos, os dois, e obrigado por vocês estarem aqui. Tá bem. Eu queria começar, se o Edson me permitisse, né, já que eu estou estreando aqui, queria cumprimentar a Marizilda, né, e agradecer o espaço aqui cedido ao movimento, né, que a gente pudesse ter chance, né, de ter essa voz nesse canal também, já que os espaços são tão restritos, né, para nós que estamos, né, na luta, organizando os trabalhadores, somos do movimento popular, a gente tem muito pouco não, mas pouquíssimos espaços para poder levar nossa voz e as nossas defesas, né? Cumprimentar meu querido amigo Edsinho, né, de tantas lutas, parceiro aí de primeira ordem aí da CMP, no Instituto Ondas, né? Temos feito muitas caminhadas aí juntos, né? Só queria aproveitar, antes de mais nada, também mandar um grande abraço para o meu companheiro Dito. Dito é dirigente da CMP, fundador da nossa central, militante incansável, né, das causas sociais, trouxe aí, ajudou a organizar despejo zero nesse Brasil. Na época da pandemia, nós conseguimos barrar a questão dos despejos, né, onde tinha toda uma defesa, né, de fique em casa, né, e o judiciário botando gente na rua através das integrações de posse e através da organização e da mão, né, do companheiro Dito, né, a gente conseguiu segurar isso por um tempo. Então essa homenagem a ele é justa, né, e eu, né, já deixei meu abraço, mas eu quero aproveitar aqui também esse espaço, deixar meu abraço e dizer que eu admiro muito o companheiro Dito, né, eu vim da base do Dito, eu militava lá para os lados da onde o Dito coordenava o movimento, né, então eu tenho o Dito como uma inspiração na minha vida, eu sou muito grata, né, de poder militar ao lado do Dito. Bom, dito isso, queria entrar, então, um pouco aí nessa pauta, né, esse tema, né, sobre a privatização, né? E toda vez que eu falo, e a gente tem falado bastante sobre esse tema agora, mas toda hora que eu abro a boca para falar sobre privatização, sobre a Sabesp, me vem aquela imagem chocante, né, do leilão, né, da privatização, e do Tarcísio batendo aquele martelo
com toda aquela força, com toda a sua energia, acho que toda a energia que ele tinha trazido aqui para governar o estado de São Paulo, ele jogou naquele martelo, né? Porque a gente viu que era uma prestação de conta, né? Acho que era ele falando para o empresariado que bancou a candidatura dele em São Paulo, estou pagando a minha dívida aqui, né? E é em cima do lombo dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A gente vive uma situação, um momento caótico, né? E que a tendência é só aprofundar e só piorar. O problema de toda essa escassez, de toda essa questão que a crise hídrica, né, a gente já vive em São Paulo, e a questão da privatização da água, nós não temos nenhuma perspectiva de melhoras, né? Todos os números, né? Tudo que a gente vê e que a gente acompanha, né? É só para piora, porque não tem nenhuma medida, né, de política pública por parte do governo, né? De melhorar, não tem, não existe, né? E a gente vê que hoje, né? Nem tem porquê, porque hoje é um órgão, né? Uma empresa que está privatizada, né? De quem que a gente vai cobrar? Dos proprietários que nem brasileiros são, né? Hoje quem domina, quem é dono, quem tem a maior coisa não está aqui no Brasil, né? Enfim. E a gente vive uma situação, né, de desespero, porque você imagina que a gente estava até comentando esses dias, né, no meio do movimento, que viver sem luz até a gente consegue, né? A gente muita dificuldade, mas a gente até dá um jeito. Agora, sem a água, é impossível, é desumano, é humanamente impossível, né? A gente viver sem água. A gente tem lidado, nós que somos do movimento popular, e a CMP, a Central de Movimentos Populares, ela não é um movimento de moradia, mas ela é uma articuladora das lutas sociais, né? Mas ela tem na sua base bastante movimento de moradia, né? Que atua geralmente nas periferias, né? Organizando os trabalhadores para lutar em defesa da moradia digna, né? Dos programas sociais de habitação. E tem tudo a ver, né? Porque quem lidar com a questão da casa, lidar com a questão da água, né? E o desespero que as pessoas vivem, né? Geralmente as reuniões são dia de domingo, da base popular, né? Dia de semana à noite, e principalmente a galera da Zona Sul, reunião à noite, deu 7h30, 8h, eles ficam no desespero para voltar para casa, por quê? A água é desligada. A água é desligada, olha que coisa desumana, gente, principalmente para as mulheres. Vocês imaginam o que é chegar em casa, depois de um dia cheio de trabalho, chegar em casa para, né, a sua segunda jornada de trabalho em casa, é lidar com a casa, é lidar com a comida, é lidar com as crianças, né, é resolver tudo dentro daquele esquema do seu período, do seu horário ali, e você se deparar que não tem água. Então, a sua rotina, a sua dinâmica, ela muda, porque você tentar já sair do seu serviço pensando em que providência que você vai dar, né, para você otimizar seu tempo para ir buscar água, né, e de que forma, porque lavar a louça de canequinha é diferente de lavar a louça da água da torneira, né? Então, assim, você leva mais tempo. Então, isso impacta principalmente na vida das mulheres, né? Principalmente na vida das mulheres. Para fazer comida, como é que a gente faz, né? Comida, como que a gente faz comida, né? E a gente não está dizendo que a gente está numa cidade, né, do interior, que a gente tem uma bica, que a gente tem, né, a gente tem isso na cidade de São Paulo, né? A maioria das pessoas estão nas periferias, e não tem, né? E esses dias também a gente estava vendo casos. Bom, mas combinando com isso, dizer um pouco da nossa campanha, né? Porque nós do Movimento Popular, né, por ter essa aproximação. Miriam, eu vou pedir um pouquinho para você, segurar um pouquinho essa coisa, porque eu queria depois abordar com muito diretamente, quer dizer, o que a gente tem aí acontecendo. Eu queria antes ouvir, então, o Edson, um pouco por aí, Edson, como é que a gente sofre tanto. Onde é que está você que está aí? O Edson, sei lá há quantos anos você discute, pensa e luta. Aliás, o Edson é daqueles companheiros que participaram, inclusive, da luta para a gente caracterizar a água, o direito e a água e o saneamento, né? Então, eu acho que queria que você colocasse um pouco toda essa questão, especialmente olhando para o que a gente está sentindo nesse momento, que eu acho que foi agora, né? Assim, veio a privatização, a gente brigou, a coisa demorou um pouquinho ali, não sei o quê, agora a gente sentiu muito o que aconteceu
nesse período de seca, e essas questões que a Miriam levantou. A falta de água na cidade de São Paulo é uma coisa seríssima, só que não é à vista, né, porque não chega nos bairros ricos, porque o problema é muito complicado, né? É muito sério mesmo. Diga aí, Edson. Bom, antes de mais nada, eu queria, em nome tanto do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, né, e da Federação Nacional dos Urbanitários, que é uma entidade sindical nacional, agradecer o convite, agradecer muito e cumprimentar a Marizilda, a Renata, o Fernando, que estão aí nos bastidores, né? E a Miriam, essa jovem liderança importante. A Miriam se tornou recentemente coordenadora nacional da CMP, substituindo o camarada Raimundo Bonfim, que foi ajudar o Guilherme Boulos no governo federal. Então, queria desejar toda a sorte do mundo para a Miriam e dizer que nós vamos estar sempre do seu lado no que você precisar. E também eu não poderia, Marizilda, de fazer uma menção ao Dito. O Dito, na minha opinião, ele é a maior, se não for a maior, para não cometer injustiça com outra liderança, mas uma das maiores e mais importantes lideranças do movimento popular no Brasil, né? E como disse a Miriam, o Dito ele é aquele cara que nos anima a não desistir nunca, né? E para quem não sabe, o Dito acabou de virar doutor na UFABC. Sim, Nós sim. somos colegas na Universidade Federal do ABC. Eu fiz mestrado, ele fez doutorado, e o Dito é um trabalhador, né? Um militante que virou doutor, né? E um doutor que combina a intelectualidade, a academia, com a luta cotidiana e constante nos territórios, né, nas comunidades. O Dito é um exemplo. Então, queria deixar... Não dava para a gente passar hoje sem falar disso, né, pessoal? Eu acho que tem que deixar aqui um reconhecimento e um abraço muito forte para o Dito, e, de novo, o Suplicy acerta, né, quando ele propõe essa homenagem ao Dito. Bom, dito isso, é o seguinte, né? A partir da privatização da Sabesp, né? Uma privatização que a gente já dizia, né? Ela não se justifica sob nenhum argumento, né? Não há argumento que justifique a privatização de uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né? E da América Latina, principalmente. Então, mas o que está acontecendo agora é uma coisa que nós já denunciávamos durante o processo de luta e de resistência contra a privatização da Sabesp. Nós chegamos a discutir isso aqui no programa, né, no Geringonça, que, aliás, presta um grande, né, um grande apoio à luta dos movimentos sociais e populares em todas as áreas, porque eu já acompanho há algum tempo. Então, o que está acontecendo agora é o que nós dizíamos: as contas de águas aumentariam, a exclusão das pessoas, sobretudo aquelas em processo de vulnerabilização, né, também aumentaria, e a qualidade dos serviços iriam piorar. Então, tudo que a gente falou, tudo que nós alertamos, está acontecendo. Agora, por que isso tudo acontece, né? Primeiro, porque a lógica que norteia a gestão da Sabesp privatizada é a lógica do lucro, é a lógica do capital. É uma lógica que é necessária para prestar conta aos seus acionistas e pagar os altos dividendos que a empresa paga para os seus acionistas. A Equatorial, que é a empresa que controla a Sabesp, ela é uma empresa que é controlada por acionistas do mercado, né? É isso que justifica o fato, por exemplo, de ter se intensificado uma gestão com característica de financiarização,
né? Então, são fundos de investimento que apostaram o seu dinheiro num negócio, né, de vender água para a população, né, de transformar um serviço essencial de saneamento em um negócio, né, e transforma a água e o saneamento, uma política pública, em mercadoria. Eu acho que um outro ponto que também faz parte dessa lógica é a garantia de manter as altas remunerações aos dirigentes da Sabesp hoje, né? Hoje os seus dirigentes ganham 600%, 700% a mais do que os dirigentes da Sabesp pública, né? Então, a situação que a gente vive hoje é essa. E tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, né, que a gente vai poder depois aprofundar mais, que é o fato do governo não satisfeito em privatizar a Sabesp, né, que era uma empresa que o Estado controlava, ele agora quer privatizar os serviços de saneamento, que não tem nada a ver com a Sabesp, que são serviços de saneamento que são prestados pelas prefeituras, né? Então, para responder a pergunta que você fez, não é verdade, né, que a falta de água sejam casos isolados, né? Na verdade, são casos generalizados, sobretudo aqui na região metropolitana de São Paulo, né, e que penalizam as populações que a CMP representa, né, que são as populações que vivem nas periferias, nas comunidades, são as populações mais carentes aqui das cidades da região metropolitana de São Paulo. Então, é isso que acontece hoje, é isso que nós temos que denunciar o tempo todo. Então, me chama muita atenção, né, porque essa forma, né, como tanto a Sabesp, hoje privatizada, né, os seus órgãos, né, oficiais aí, e o governador, e a secretaria, porque é importante falar da participação da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, né, nessa história toda da privatização e da ineficiência e da falta e do descaso da Sabesp, chama muita atenção da forma como eles reagem às queixas, que são inúmeras, como os movimentos apontaram naquela carta aberta, e como a gente vê aparecendo aí em todo lugar, né? A companheira acabou de dizer aí, falando das contas que subiram e tal. A questão da falta de água, então, né, que parece escondida, mas ela é tão evidente, né? Eu tenho minha irmã, ela faz a mesma coisa, assim, ali na Vila Maria Alta, Edson, ali falta água todo final de semana, é impressionante, não tem água, né? E a Vila Maria Alta, ela não é alta porque é um bairro de alta renda, não, pelo contrário. Então, essas coisas que acontecem o tempo todo, recebem como... As pessoas estão reclamando, né? Só que o recebimento dessas reclamações que tem me chamado muita atenção. O governador vem com aquele jeitinho dele, dizendo que não, nós vamos resolver, porque tem a agência tal, tem o não sei o quê, tem aquilo ali e tal, né? Faz a coisa pela internet, faz por aqui, faz por aplicativo, tá. Só que a resposta das pessoas é que o que as pessoas dizem, nos contam, né, é que estas respostas demoram muito tempo quando chegam. Por outro lado, eu sei que recentemente houve uma intermediação de deputados da base do governo com a Secretaria e a Sabesp, com a Secretaria de Meio Ambiente e a Sabesp, para resolver um problema seríssimo que estava acontecendo ali na região do Vale do Paraíba. E, segundo o governo e a sua base,
disseram que estavam dando um encaminhamento, né? Diferente do que acontecia com as pessoas comuns que fazem as suas queixas. E ainda, a gente, não sei se vocês tiveram conhecimento, que o deputado estadual do PT, o Emílio de Souza, que é da região de Osasco, ele fez uma denúncia sobre contaminação de água. Agora, de pouco, alguém falou aí também da água, que todo mundo percebe, né? Eu tenho que trocar a vela do filtro muito mais vezes do que trocava antes. É absolutamente evidente que a qualidade da água piorou. Ele denunciou, o deputado do PT denunciou uma contaminação existente em uma determinada região, e ele foi, vejam vocês, processado pela Sabesp. E uma das alegações era assim: não, a gente tem os nossos meios de reclamação, tem que fazer por lá. Qual é a dessa... Quer dizer, além de tudo isso que a gente ouviu, dos ganhos que vão para essa que o Edson colocou aqui para a gente, tem um grande uso político dessa situação hoje, que eu acho que a gente precisa... Aí eu vou passar para o Edson só comentar isso, e depois, na sequência, para a Miriam, porque é exatamente aí que entra a CMP e a organização dos movimentos, porque a gente precisa atuar para dar um basta nisso, porque eles estão brincando com a gente, né? É importante isso que você apresenta, Marisilda, porque mostra que, além de tudo, além da Sabesp se transformar num instrumento que faz da água uma mercadoria, faz da água e do saneamento um grande negócio, né? O governo, o tempo todo, usa a política de saneamento como uma forma de fazer política partidária, inclusive de se garantir com mais nas próximas eleições. Aliás, é um tema que eu acho que nós temos que discutir aqui, né? E eu acho que nós vamos. Mas, então, eles têm tratado casos de denúncia contra os maus serviços prestados pela Sabesp como um caso de polícia, mas só para aqueles parlamentares e para aqueles movimentos, né, que não são aliados do governo. Isso é tão verdade porque saiu esses dias na imprensa que justamente quem vai coordenar a campanha do Tarcísio de Freitas para governador em São Paulo é a atual secretária Natália Rezende, que é a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, que é a grande idealizadora da entrega, né? E do modelo todo, né? Executora da ideia de privatizar a Sabesp desde que o governador desde que o Tarcísio foi eleito, né? E você tem um agravante que faz link com isso que você está falando, que é o fato de, ao mesmo tempo... Porque a privatização ela vem num pacote. Fez parte desse pacote, por exemplo, esvaziar, né, a agência reguladora do Estado de São Paulo, a Agência de Serviços Públicos, que é a Arcesp, né, eliminando da lei que criou a agência um espaço que era um espaço de conselho de orientação de saneamento e energia da agência. Então, você tinha um espaço na agência onde a sociedade civil participava. Tudo bem, mesmo sendo uma participação não deliberativa, tinha uma participação importante, que a primeira coisa que o Tarcísio fez foi anular isso. Então, só para mostrar que essa lógica política que vem sendo utilizada, o saneamento em São Paulo, é real, né? Então, as notícias elas são realmente muito, muito ruins. E, assim, a última coisa, para não me estender muito, a agência reguladora, em que pese você ter uma boa parte dos seus profissionais
concursados, comprometidos com um bom atendimento da população, a agência, enquanto estrutura, ela está capturada pelo governo do Estado. A agência reguladora que deveria cuidar da qualidade da prestação dos serviços, que deveria evitar abuso tarifário, ou seja, que deveria estar do lado da população, ela está exatamente do lado do governo do Estado. Virou uma agência que protege a Equatorial e a Sabesp, em detrimento de proteger o povo. O povo não consegue reclamar, você não tem os espaços físicos, né, para você ter contato direto com os atendentes, praticamente não existem. Então, esse é o quadro que a gente assiste hoje, infelizmente. Uma companheira está escrevendo ali que o Descomplica sexta-feira não estava atendendo por falta d'água, próximo da estação Imigrantes do Ipiranga. Chega a ser, né? A gente dá risada para não chorar, né? Mas conta agora a Miriam, pegando lá naquele gancho que você ia começar, disse que a gente segurou um pouquinho para você. E eu queria destacar, eu li um pedacinho ali da carta aberta que a CMP e outros movimentos, o ONDAS e outros movimentos, né, as centrais sindicais, outros movimentos fizeram, que vocês também, no documento, vocês também chamam a atenção para a situação dos trabalhadores da Sabesp. Então, eu queria que você colocasse aí, né, essa campanha e tocasse também nessa, quer dizer, que a preocupação não é só com o direito à água, mas é também com a situação desses trabalhadores. Acho que seria legal você tocar nessa questão, né? Tá certo. Bom, a companheira Cida que falou é a companheira também da CMP, né, dirigente também da CMP, e mora lá na Sul, né, na região sudeste ali do Jardim São Saverio, e a gente vê exatamente essas coisas acontecendo, né? A gente, tanto a militância que está lá no coisa, mas a gente já viu matérias, inclusive nós, logo no início do ano, no meio do carnaval, né, a gente achou que a situação já estava tão agravante que a gente falou, nós temos que ir, né, porque, como eu disse, né, nós, os movimentos que estamos lá na base, que estamos lidando com as pessoas, lidando com as famílias, né, porque a questão da falta d'água, ela chega na torneira dos trabalhadores, das pessoas, né, as pessoas que estão relatando, as pessoas somos nós, né, que estamos aí relatando essa problemática, né. Mas também eu já vi várias matérias aí, exemplo disso na própria Paulista, né, teve uma pessoa que investiu numa lavanderia e ela falou justamente que uma das preocupações quando ela colocou a lavanderia ali na região do Paulista é que ela pensou na cabeça dela, vou colocar aqui, que é uma região nobre, eu nunca vou ter problema, porque a lavanderia, né, pressupõe da matéria-prima água, né? E ela teve que fechar a lavanderia, porque estava tendo muita falta de água, e ela não se segurou, porque ela ficou uma semana contratando carro-pipa, né? Depois ela passou um tempo e ela voltou a ter que fazer isso, então não estava dando mais para ela continuar com a lavanderia. E outros exemplos que a gente tem de próprios restaurantes, de cafés, que já estão substituindo, né, as xícaras, as coisas, por copinho descartável, né, porque não tem condição de ficar atendendo com esse volume de louça que tem que ficar lavando, né? E também começa, né, ter desemprego, né? Porque geralmente essas pessoas que estão aí, então é uma bola de neve, né? É uma coisa que anda em círculo. Mas é profunda, né, a situação. E aí nós fizemos uma conversa, né, buscamos, nós, a Central de Movimentos Populares, a União dos Movimentos de Moradia, a FACESP, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, né, que também tem toda essa discussão aí da barragem, da questão da energia também. Então, nós nos juntamos, né, para discutir essa questão e definimos fazer uma campanha, desencadear uma campanha, né, com o nome Tarcísio, a conta chega, mas água não, porque é uma contradição, você não ter água na torneira, mas você ter uma conta todo mês, batendo na sua porta, chegando, e a cada mês ela chega mais alta, né? Porque também a forma
que a Sabesp hoje opera, né, de desliga e liga, desliga e liga, né, isso daí você faz o hidrômetro lá girar com ar dos canos, tem toda uma lógica aí que eu não saberia, ou teria que ter mais tempo para explicar tudo isso, né? Mas tudo isso acontece, vem acontecendo aí na casa das pessoas. E aí a gente, no meio do carnaval, não vamos definirmos, vamos fazer uma campanha, e nós fizemos uma caminhada, saindo ali da Paulista, da Praça do Ciclista, para ir para uma agência da Sabesp, que fica ali na Alameda Santos, né? E, para nossa surpresa, que também nem era tanta, mas lá já é privatizada o serviço lá, não tem mais funcionário de carreira, não tinha ninguém que pudesse receber a gente, vários postos da Sabesp estão sendo fechados. Então, quando diz aí, quando o Tarcísio fala que é umas ações isoladas, não é, porque as pessoas também não têm aonde ir reclamar sua conta que está alta, né? E aí se desliga a luz, se faz o corte da luz, não da água, se faz o corte da água, é mais gasto que a pessoa tem que ter para religar essas coisas. Eu conheço gente que já teve que fazer investimento em comprar caixa d'água, tirar a água que era no seu tanque, né? A Marisila falou aí, tem exemplo da própria família que chega no final de semana, um domingo, para fazer todas as coisas, não tem água, imagina, né? Então a pessoa teve que fazer investimento, né? Porque o tanque era a água da rua direto. Então, imagina, são todos esses transtornos que a gente faz, e nós atuamos muito, viu, Marizildo, e todos que nos escuta, nós atuamos muito contra a privatização. Eu mesmo fui diversas vezes, né, organizamos a nossa base para ir para a Assembleia Legislativa, né, para tentar persuadir, né, os deputados. A gente tinha uma base que estava conosco lá, mas, infelizmente, houve a privatização, infelizmente, a gente tem aí o descaso do poder público, nós não temos perspectiva de investimento, nós não temos nenhum horizonte aí que a gente possa pegar, não. É uma crise, né? Mas que vai melhorar. E nós vamos entrar agora também, né? Vamos sair desse período, né, que seria de chuvas, que nem foi tantas chuvas assim. Você imagina quando a gente entrar no período, né, do verão mesmo, né, e que cada vez as nossas reservas, reservatórios, as nossas represas, né, que estão cada vez com os níveis mais baixos, como isso vai se aprofundar mais, né? Então é isso, a gente não tem... Nós continuamos com essa campanha, né? Pode procurar a gente nas nossas redes, né? Quem quiser fazer a denúncia através dos seus problemas que viveram, procura a gente do movimento, e nós estamos articulando uma nova ação, né? Nós, dos movimentos, estamos articulando uma nova ação aí com mais fôlego, né? Para a gente poder também entrar nessa pauta, né? Quer dizer, a gente continuar nessa pauta, né? Na campanha, né? De denunciar que esse modelo, né? Trazido aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, principalmente aqui na capital, né? Qual é o resultado disso, né? E que vamos cada vez mais piorar. Queria saudar aqui nossa audiência, nossos companheiros que estão aqui todos firmão, a Ângela Ramos, mas eu queria salvar especialmente Claudinha, companheira da Moradia, da CMP, meu querido Rildo, que está aqui também com a gente. Tem mais um monte de gente que eu não vi aqui, mas eu queria mandar um oi para o Rodolfo, que está aqui também com a gente, a Maria Aparecida, que a gente já falou. É muito importante que a gente, essa presença essa repercussão que a gente consegue fazer, é um pouco isso que a gente pretende aqui no Geringonça, que a gente seja realmente uma possibilidade da gente poder vir aqui, dar uma mexida, discutir, nos armar de argumentos, de força para brigar e continuar enfrentando e enfrentar, especialmente neste ano, ter mais argumentos para enfrentar o que a gente vai passar agora, neste ano, nas eleições, aqui no estado de São Paulo. Eu queria agora, Edson, que você passasse para a seguinte questão aqui, porque os movimentos, a gente atuou junto, brigou, os trabalhadores, né, com os seus sindicatos e tal.
estão aí brigando, a Miriam nos contou agora como se organizaram em pleno carnaval, né? E aí? O que a gente tem a dizer do ponto de vista de o que está errado? Tem alguma coisa para fazer? Porque eles podem dizer, não é? E eles gostam de dizer, né, que privatizado ou desestatizado, como eles dizem, vai ficar tudo bem, e não tinha jeito, estava muito ruim, não sei o quê, e também a gente tinha problemas, não estava tudo maravilhoso, né? Qual o caminho, entendeu? Quer dizer, a gente tem críticas a fazer, não, além das críticas, a gente tem propostas, isso é uma coisa que a gente precisa passar para a nossa militância para a gente poder fazer enfrentamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, né, essa questão ela é fundamental, porque nós já passamos por isso no passado, né? E parece que o governo ele não aprendeu a lição. Então, assim, com relação à falta d'água, eu acho que o governo já deveria, ter apresentado, né, um plano de contingência para o enfrentamento dessa crise, né, em que ficasse definido, por exemplo, Marizilda e quem nos assiste, nos ouve aqui, qual os usos prioritários das águas, né? Então, como para consumo humano, para dessedentação animal, né? Para pequena produção rural, por exemplo. Então, o governo, em vez de ficar arrumando desculpas o tempo todo, ele deveria chegar para a sociedade e, por exemplo, apresentar um plano de contingência, né? Ele tinha que implementar uma política de bônus para quem reduzisse o consumo de água. Isso foi feito e deu certo no passado, né? Mas, veja bem, a Sabesp ela busca garantir receita, como eu já disse antes, a todo custo. Então, esse tipo de ação que significasse redução de consumo não interessa, né? Já que quanto mais as pessoas consomem água, né, quando tem, maior é a receita que a empresa tem e a geração de lucro, né? Então, isso é uma lógica que contraria o interesse público. Então, não há... Direito, né? Exatamente, né? Outra coisa, grandes consumidores poderiam ter suas contas majoradas caso aumentasse o consumo, né? Precisava estabelecer, não sei se vocês sabem, mas tem grandes indústrias na região metropolitana que mantêm enormes reservatórios de água, e esses estabelecimentos deviam ser chamados, né, que mantêm os reservatórios próprios, a apoiar o abastecimento da população, né? São medidas que poderiam estar sendo adotadas. Além disso, eu acho que você precisava ter política permanente de uso racional da água e combate às perdas, né? Hoje, a Sabesp perde cerca de 30% da água tratada que ela produz. É muita água, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma restrição do consumo, a empresa ela perde uma quantidade significativa de água porque ela não investe o que deveria investir para reduzir essas perdas de água. Você tinha que ter uma política de intensificação do reuso da água, né, para atividades que não fossem de abastecimento público. Então, tem que ter uma grande política, grandes programas para que você reusasse a água, né, tratada dos esgotos para atividades que não fossem atividades de abastecimento humano.
Era Mas é preciso. interessante você falar disso, queria só chamar a atenção que é interessante falar isso, porque agora a gente fica lembrando, né, que, de fato, o governo do Estado e a Sabesp, privatizada, ela é absolutamente silenciosa no que se refere a práticas como essas que você está falando, né? A gente nunca ouve, eles viram para a gente, dizem que a culpa é do consumidor, eles nos chamam de consumidor, mas na verdade nós somos usuários, porque a água é direito, né? Não é produto, é direito, e ela diz que o usuário é que tem a culpa, mas não, eu nunca vi, eu desconheço. Qualquer política, qualquer, né, campanha, né, eles têm acesso, né, pagam, gastam dinheiro com propaganda e tal, né, cada propaganda esquisita que a gente vê por aí do governo do Estado, de dizer, por exemplo, essas atividades, essas questões, por exemplo, de reuso. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi o governo do Estado de São Paulo, nesta gestão do Tarcísio, falar em aproveitamento de água, num assunto que é hoje fundamental no mundo inteiro, né? Esse assunto é uma coisa que você fala, né? Em todo lugar a gente ouve falar disso, né? Exato. Ó, e outra coisa, né? Aí eu não sei o que a Miriam pensa disso, mas você precisava ter um programa de distribuição de caixa d'água, mas que esse programa ele fosse discutido com as lideranças, discutido com as comunidades, para saber os locais corretos e como instalar essas caixas d'água. E mais do que distribuir a caixa d'água, o governo tinha que financiar, né, a colocação dessas caixas, porque isso custa. Então, não adianta ter política pedagógica de distribuir caixa d'água se você não tiver duas coisas: participação das lideranças, da comunidade e um programa que banque os custos de instalação, né? Só que tem um outro problema. Muitas habitações não sequer suportam uma caixa d'água, né? Então, porque as suas estruturas são frágeis e etc. Né? Então, o governo tinha que pensar, eu acho, né, em você ter reservatórios de água coletivos, né, que seria uma alternativa interessante para ser trabalhada também junto com os moradores nesses lugares em que hoje você enfrenta esse problema de abastecimento de água. Ou seja, então todas as ações do governo tinham que ser voltadas para atender essa população que mais é afetada com a falta d'água. A Miriam já disse aqui, né? Essa política de controle de redução de pressão na rede à noite, ela prejudica a população, a gente já sabe disso, mais pobre, etc. E também, né, como a Miriam bem disse, as mulheres. Né? Agora, o que não pode continuar sendo feito, né, é o governo ter uma visão focada em ações estruturais. O que é isso? Ficar pensando só em obras, como a transposição de água entre bacias. Né? Por quê? Primeiro, que isso custa caro. Segundo, causa impactos ambientais importantes. Né? Um caso recente da transposição do rio Itapanha 1 de Bertioga para São Paulo. Né? Porque essas medidas elas não enfrentam os problemas com ações estruturantes, como a que eu acabei de apresentar antes aqui. Né? Então, o que o governo não pode continuar é essa intenção irracional de avançar ainda mais no processo de privatização, como ele quer fazer com esse tal programa Universaliza São Paulo, em que o governo do estado quer apoiar os municípios num processo de privatização para criar, aí sim, um monopólio totalmente privado do saneamento
no estado de São queria Paulo. que você falasse um pouquinho mais sobre essa história para a gente, porque é importante a gente saber disso. Quer dizer, a Sabesp, o estado de São Paulo, ele tem mais de 600 municípios, e a gente discutia lá, quando a gente fazia resistência à privatização, uma das questões muito importantes era a gente conseguir, né, que os municípios, a população dos seus municípios, defendessem empresas próprias ou políticas divergentes dessa que o governo fascista estava pregando, né? Para que eles não estabelecessem convênios com essa Sabesp privatizada. Porque a gente já sabia que lá, os caras querem ganhar dinheiro, né? Privatização não existe, né? Os caras querem ganhar dinheiro, o Edson já falou disso aqui, mas eles na elaboração daquele projeto já estavam ali pensando no que vinha depois, porque só São Paulo e mais quantos municípios, eu queria que você desse um pouco desse quadro para a gente, para saber como é a ganância dessas empresas funcionam e como o governo do Estado de São Paulo chancela esse ganho de empresas, de particulares, né, de privados, em detrimento do direito da população. Então, isso é para a gente ter cada vez mais explicitado que governo nós temos no estado de São Paulo. Né? Nós temos um governo que ele não satisfeito, como eu já disse aqui, em privatizar a Sabesp, né? Ele agora está se intrometendo, né, nos municípios que hoje têm os seus serviços municipais. Tem pouquíssimos municípios privatizados, né? Dos 645, 371 estão na Sabesp, né? Então, a diferença que tem os 645 são municípios que lá atrás não fizeram contrato com a antiga Sabesp e que tocam os seus serviços. E a grande parte, a maioria desses municípios são municípios, né, ou grande parte, são municípios que estão, como a gente diz, redondinho, né, com o serviço funcionando, sobretudo uma grande gama de municípios aqui da região metropolitana de Campinas, né, e o governo, nessa sua sede de privatizar, fez o seguinte, tinha 4 unidades regionais de saneamento no estado de São Paulo. Uma delas foi toda privatizada, que é a Sabesp, as outras 3 ele juntou agora numa só, um projeto de lei aprovado na Assembleia, né, para facilitar o processo de privatização. Né? Então, essa regionalização juntou tudo numa única unidade regional para facilitar esse processo. E o governo oferece o que para esses municípios? Né? Oferece apoio no processo de privatização e, com certeza, nesses processos você pode ter uma licitação feita na forma de pagamento de maior outorga, né? O que é outorga? Quem pagar mais pelo serviço leva, né? E com isso ganhar os prefeitos que eventualmente queiram resistir a esse processo. Então é isso. E nós estamos, vê bem, nós estamos falando isso no ano eleitoral, daqui 2 anos depois tem eleição para prefeito, né? E todo esse processo de privatização da água e do saneamento está relacionado a projeto político do governador e dos seus aliados prefeitos no estado de São Paulo. A gente tem aí também uma outra questão, acho que algumas pessoas, eu estou aqui dando uma olhadinha, a Renata está ajudando aqui a gente, do pessoal que está conversando aqui, que está assistindo a gente aqui, que tá algumas questões que eles estão perguntando. Eu vou colocar elas aqui, Miriam, e aí você vai pelo caminho que você achar que é legal, você está respondendo. O pessoal está falando, está perguntando, né? Primeira coisa,
É possível, se a gente elegeu o Haddad, é possível ele reverter a privatização da Sabesp? É possível? Como é que foi feito esse processo? Né? Acho que depois o Edson pode falar isso. Outra pergunta que faziam aqui é que mesmo o governo estadual, sendo o maior acionista individual da Sabesp, ele não é mais o maior, é? Não é mais o maior, é. Foi exatamente isso que aconteceu, porque ele vendeu a privatização, a lei que foi aprovada em 24, né? Foi exatamente o Estado que vendeu o que a gente tinha, né? A gente pegou o que a gente tinha e entregou para os caras, né? Desculpa, mas assim, isoladamente, o Estado ele é o maior acionista, ele tem 18% das ações, tá, okay. Enquanto o sócio controlador tem 15%. Só que no acordo feito, quem controla a Sabesp é quem tem os 15% das ações, que é a Equatorial. É assim que funciona. Ok, piorou então, né? Ainda por cima, né? Que a gente ainda ficou com os 18%. Exatamente, mas é essa pergunta que o Zé Roberto Pereira Antunes estava fazendo para a gente. Depois, se você quiser dar mais algum detalhe, você dá. Eu queria aproveitar, Miriam, e dizer que é muito interessante, porque lendo aqui alguns comentários, né, de companheiros, dos companheiros aqui né, que boa parte deles eu sei tem uma história no movimento de moradia. É impressionante você pensar como é que você pode, né? Eu acho que é aquilo que eu disse, como é que você pode pensar em discutir a questão da água numa cidade de São Paulo sem ter conversado com os movimentos de moradia, sem ter conversado com essa população, né? Isso é uma coisa. Então, eu queria te perguntar isso, quer dizer, como é que essa situação sempre foi assim? Os movimentos, né? Eles sempre foram alijados dessa discussão, ou são mais alijados hoje? Como é que é essa coisa em relação à discussão da água em São Paulo? Oi. Bom, deixa eu começar aqui. Primeiro, queria cumprimentar a minha dirigente, a Peracida de Suzana, ela entrou aí também, cumprimentou a gente, né? Ela é a nossa coordenadora do Alto Tietê. Bom, primeiro, eu queria dizer que é o seguinte, gente, a minha grande preocupação, o governo, o Tarcísio, ele não vai fazer nada que vai beneficiar, que vai trazer coisa, porque a lógica do governo, né, da direita, dos fascistas, é Estado mínimo, é tirar direito, né? Então, assim, o que esperar desse governo, né? O que esperar desse governo? Ações paliativas, né, de ações sociais, entregar caixa d'água, a gente tem um grande problema que a gente não vai ter água. Se o governo continuar com as faltas de medidas, né, desse jeito, a gente não vai ter água para colocar dentro da caixa d'água, né, se o governo, né, entregar uma caixa d'água. Então, eu acho que o nosso problema, o buraco é muito mais embaixo para a gente, né? A gente está com um problema, uma situação que não é só a privatização, as sequelas que essa privatização traz. Então, as sequelas que essa privatização traz é de não trazer investimento, é de não fazer os investimentos necessários. É você pegar um bem natural, porque a água, ninguém produz água. Quanto que essa privatização, o governo, custa para fabricar água? Quem fabrica água? Não tem fabricação de água. O que você tem é que cuidar, né? Limpar, ter todos o trabalho, né, de purificar a água para que a gente beba, mas a água é um bem natural. E aí, quando não cuida dos rios, quando não cuida das florestas, né, aí é toda uma outra situação. Também queria cumprimentar o companheiro Tonhão aí dessa FACESP, que também entrou, né, e dizer que, assim, gente, o movimento popular, né, ele tem um rumo para isso, né? E o nosso rumo é organizar os trabalhadores e ir para cima. Nós estamos aí, vamos retomar, voltar com a nossa campanha e organizar os trabalhadores e vamos para cima dessa. Eu acho que a gente tem que pegar, sabe, todo mundo que a gente puder organizar, pegar nossas roupas e ir para frente lá da Sabesp, lá na Marginal, e lavar nossa roupa lá.
sabe? A gente quer lavar nossa roupa aqui, já que a gente não tem água para lavar em casa, já que o governo não tem água para lavar em casa, vamos lá, vamos levar. A minha linha, a linha do movimento é organizar os trabalhadores e ir para cima. Agora, deixa eu falar, a falta d'água, o problema d'água não é um problema do movimento popular, porque a falta d'água ela chega na casa de todo mundo. Então, a classe média, os progressistas, todo mundo tem que vir conosco, porque o pau que dá em Chico vai dar em Francisco, e já está dando. Então, a nossa eu não sei se eu já vou estar encerrando, mas o que eu queria dizer é isso, nós, os movimentos populares, vamos estar engajados aí em organizar uma grande manifestação para ir para cima e cobrar, porque é só pressão popular. Em relação ao Haddad, você falou que o Edinho podia falar, mas eu gostaria de falar assim, claro que faz, claro que tem condições de reverter, da mesma forma que o governo Lula reverteu esse país quebrado que nós estávamos. Hoje eu estou aqui em Brasília, participando da reunião do Conselho de Participação Social, mas estive agora no Palácio, agora à tarde, com o Lula assinando decretos que vai beneficiar as mães, que vai beneficiar a questão das creches, que vai beneficiar o fim da escala 6x1, a redução de jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais para os trabalhadores terceirizados, né? Porque o Lula falou, bom, a gente está jogando isso para a sociedade, mas vamos começar por dentro de casa, vamos começar a fazer em toda a esfera pública dos terceirizados que trabalham na esfera pública federal, vão ter redução de jornada. Foi assinado hoje. Então, assim, se o Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, o Haddad do Partido dos Trabalhadores tem condições de reverter e a gente tem uma chance. Além de organizar os trabalhadores e ir para a rua cobrar, a gente também tem uma chance aí na mão, que é de varrer esse fascista do nosso Estado, né, tirar Tarcísio, né, da frente, do poder da caneta, para a gente reverter essa história. Era isso. Bem, acho que foi importante essa informação que você traz aí para a gente. E aí a questão que o Lula tem falado sempre também, antes do Edson responder, a questão que ele tem falado sempre, que é o problemão que a gente está enfrentando, no ponto, né, como consequência lá do outro... não tem nem nome para dizer o que era, daquela absurda agressão que acontece no nível mundial com a guerra contra o Irã, que você coloca o mundo todo numa situação precária, e aí vem a história do aumento dos combustíveis, aí eles vêm brigar contra a gente, vêm dizer que foi o governo Lula e tal, e esquecem da privatização das distribuidoras, né? E o Lula está sendo muito duro nessa questão. Eu acredito que o governo está pensando, né, está avaliando bem isso, porque essa reversão a gente sabe que não é fácil, né? Porque, na verdade, a gente vive numa... Também tem o seguinte, a gente defende uma democracia, esse processo passou pela Assembleia Legislativa. Então, mas vamos lá. Queria que você respondesse para a gente como você sente isso, Edson. Eu só queria, antes de responder exatamente essa questão, eu só queria dizer o seguinte, que essa ideia que a Miriam tem razão no seguinte, não adianta ter caixa d'água se não tiver água, né? É verdade isso. Então, você hoje tem um problema real, né? Que é a disponibilidade hídrica, ela é um problema, mas ela é um problema porque, historicamente, a política ambiental ela tem sido deixada de lado. Então, você tem a destruição das matas ciliares, o que acontece na Amazônia, com as queimadas, com o que o governo Bolsonaro fez lá, né, com a devastação amazônica, da Amazônia, etc., isso tudo afetou ainda mais o problema de hídrico aqui na região sudeste, no geral, e em São Paulo em particular. Né? Então, você tem toda uma questão muito maior. Agora, quando eu falo da caixa d'água, porque é o seguinte, hoje você tem um dado concreto. A Sabesp ela fecha a água à noite, né? Por que o pessoal do Itaim Bibi não tem problema não sente tanto isso? Porque eles têm porque o reservatório do prédio é enorme. Exatamente.
Exatamente. Então, é isso que eu quero dizer. Então, assim, fecha a água à noite, quer dizer, de dia você tem a água do reservatório, então, na periferia, nós não temos essa facilidade, né, que essas pessoas têm. Então, eu acho que a gente não deve desprezar esse tipo de alternativa, né? Eu acho que a gente precisa. Só que não adianta fazer isso sem a participação efetiva dos movimentos sociais e populares, né? Então, é isso. Agora, sim, nós vamos ter eleição para governador esse ano. Eu acho que o Haddad é o candidato a governador pelo PT e pelos partidos coligados aqui no estado de São Paulo. Eu acho que nós temos a obrigação. Por enquanto, por enquanto, a gente tem que dizer que ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato a governador. Então, eu acho que se isso se efetivar, nós temos obrigação de, na discussão da campanha, a gente colocar isso como uma agenda fundamental. É o movimento social, são os trabalhadores, as trabalhadoras, né, dizendo que o futuro governador de São Paulo precisa colocar na sua pauta principal a questão da retomada de uma das maiores empresas públicas de saneamento do mundo de volta para o controle do Estado. Como isso vai ser feito? Vamos discutir. Eu acabei de falar aqui. O Estado tem 18% das ações da Sabesp, contra 15% que tem o cara que indica o presidente, que indica a diretoria. Então, nós temos que rever isso, né? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. No mundo inteiro, aonde foi feita a reestatização, né, não pensam que foi um passeio, foi tudo muito difícil, é tudo muito caro, porque tem contrato, etc, etc. Então, eu acho que isso tem que estar na nossa prioridade, né? Aqui no caso da Sabesp, né, estava muito explícito a discordância da população com relação à privatização da Sabesp. Isso ficou público e notório quando os movimentos, por exemplo, realizaram um plebiscito independente, onde quase 100% da população se manifestou contra a privatização. Mesmo assim, eu acho que os eleitores não tinham a exata noção do que seria ter um governador que quer privatizar tudo, educação, saúde, ciência e tecnologia, né? Então, eu espero que nas próximas eleições esse erro seja revertido e que a gente possa eleger um governo comprometido com o fortalecimento do papel do Estado, das políticas públicas. Mas aí a gente fala muito do governador, mas a gente não pode esquecer também que nós vamos ter que eleger deputados e deputadas, né, alinhados com os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque não adianta se eleger um governador de esquerda, né, ou um governador preocupado em melhorar a vida das pessoas mais pobres, etc., e você ter uma Assembleia Legislativa de direita, fascista, tal. E a última coisa, eu só quero destacar um aspecto que as pessoas não sabem ou esquecem. A Sabesp só foi privatizada porque teve uma aliança fundamental com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né, e com os vereadores e vereadoras que são a base do prefeito na Câmara Municipal. Por que isso? Né? Somente a Sabesp, somente a cidade de São Paulo, ela representa quase 50% da receita da empresa em todo o estado. Né? Eu falei que ela opera em 371 municípios. Só que tem uma coisa, o titular dos serviços não é a Sabesp privatizada, nem o Estado, ainda continua sendo os municípios, né? Por isso que eu acho que essa questão da gente cobrar dos prefeitos das nossas cidades uma atuação mais firme com relação à Sabesp também é importante. Se o município de São Paulo não tivesse aceitado a privatização, talvez a Sabesp não tivesse sido privatizada, porque o negócio deixaria de ser tão vantajoso. Né? Perfeito, perfeito. Acho importantíssimo destacar essas questões que façam que são informações que nos ajudam a entender que a água e o saneamento são direitos que a gente ainda falou só daqui de água, né? Mas saneamento é coisa, né,
a luta é tão grande quanto, né? Esse direito que nós conquistamos, né? Na Constituição, né? Que nós conquistamos, quando eu digo nós, né? Que a população conquistou, esse direito também ali, também na Constituição está dito quem é responsável por fornecer, por dar condições para que a gente tenha acesso a esse direito. E a gente tem que ter isso claro, porque senão a gente fica numa situação como se a gente fosse, estamos comprando alguma coisa. Não, a gente está exercendo, a gente tem que exercer o nosso papel de sujeito de direitos em relação à água também, né? E aí, evidentemente, é esse papel que eu queria muito agradecer vocês dois, Edson e Miriam, porque a Miriam trouxe aqui toda a garra né? E a gente viu aqui na fala de vários companheiros que nos acompanharam aqui, dos movimentos que compreendem, sabem por que estão lutando e que a gente tem que se manifestar, tem que estar aqui e tem que se juntar. Não adianta só a gente reclamar, tem que se juntar, porque senão a gente não muda isso. O Edson falou aqui de questões que são possíveis de acontecer, né? Se você pensar numa política de garantia de direitos, né? Porque isso vai lá pensar na questão da água, na questão do para onde, o que está acontecendo com os nossos rios e tudo mais, só se você tiver uma política realmente no Estado. Temos que olhar quem é que acredita nisso para a gente poder votar, gente, senão a gente vai ficar reclamando que a água aumentou. Aí não adianta, né? E a gente ainda pode estar reclamando que a água aumentou, mas a gente não está sabendo o que está acontecendo nas periferias, né? Nos lugares onde a água demora mais para chegar, ou nos lugares onde as pessoas não têm um reservatório imenso, né? Para poder... Porque aí é a situação onde você não tem democratização nenhuma, né? Do direito ao acesso à água, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês pelas questões fundamentais que vocês trouxeram aqui para a gente. E a luta continua. É assim que a gente pode encarar esse problema. Vou deixar vocês, se vocês quiserem se despedir, antes da gente acabar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que se manifestou. Eu acho que o pessoal está aqui concordando com o que a gente está. Eu queria dizer, Miriam, fico muito contente de ter você aqui com a gente, viu? Né? Pode contar com a gente como parceria da CMP. O Raimundo esteve aqui com a gente já também outras vezes, né? E a gente está aí. O que tiver aí que você quiser divulgar, não sei o quê, pode falar com a gente, que a gente está aqui para isso. Muito bem. Então, eu também queria agradecer, mandar um abraço aqui para a companheira Cláudia também. A Cláudia é uma companheira dirigente, né, do movimento, da ULCM, moradora lá do Marisa Letícia, que é um projeto popular maravilhoso do programa Minha Casa Minha Vida, no Rangel Pestana, e lá a gente está implantando uma horta urbana, porque a CMP também tem preocupação com essa questão da soberania alimentar, né? Ela é nossa aluna lá da Escola de Soberania Alimentar da CMP, e na horta a gente discute a questão da captação das águas de chuva nos projetos, né? Para poder irrigar, plantar as hortas que a gente está implantando dentro dos projetos, né? Então, a gente tem toda uma preocupação aí com a questão da água. E agradecer muito vocês, viu? O Edcinho, que pensou aí na CMP, para a gente poder contribuir, né? Como eu falei bem no início da minha fala, né? São poucos os espaços que a gente tem, então, quando a gente é convidado, a gente vem mesmo, né? A gente, mesmo dentro das conjunturas que a gente vive, que nem eu, né? Tô aqui em Brasília, eu falei, não, tem que sair de uma reunião para mim participar, porque é isso, né? É o espaço que a gente tem, e a gente vamos divulgar nossas ações, né? Vamos preparar, precisamos aí de todo mundo para a gente fazer uma grande ação, porque é só mobilização, né, que vai mudar o que está posto aí. Então, muito obrigada mesmo, viu? E foi um prazer te conhecer, viu, Marizilda? Também foi. Bom, eu queria... Posso falar? Sim, não é prazer te conhecer, que a gente conhece desde pequenininho. Então, né? Bom,
Primeiro, eu queria dizer que a Miriam foi uma das principais responsáveis, claro, né, que foi um conjunto de entidades, mas foi ela que procurou ondas para a gente fazer aquele ato em fevereiro, né, Miriam? Eu acho que foi o primeiro grande ato desde que a Sabesp foi privatizada, né? E dizer que a Miriam foi uma das grandes articuladoras, tá? Então, dizer que a CMP, como sempre, está em boas mãos aí, né? E dizer o seguinte, olha, para encerrar, né, o que está acontecendo em São Paulo, né, na linha do que a Marisilda disse, é uma afronta direta aos direitos humanos, à água e ao saneamento. Inclusive, eu acho que nós temos que pensar em denunciar isso a nível internacional, né, porque o que está acontecendo aqui é um verdadeiro absurdo. Quando o governo e a Sabesp empurram toda a responsabilidade para o usuário, dizendo que a população é que tem que economizar, provar abuso, justificar o consumo, eles estão, na prática, lavando as mãos diante de um serviço essencial que deveria ser garantido pelo Estado, né? Então, eu acho que quando o governo nega ou dificulta o acesso à água, ele está negando a dignidade para as pessoas, está impondo um sofrimento que viola direitos humanos fundamentais. Bom, agora eu acho que essa indignação individual ela é insuficiente. Né? Eu acho que a Miriam tem razão, a gente precisa ampliar isso para a mobilização coletiva, fortalecer as organizações, os movimentos, as redes, e tem que pressionar as instituições que têm obrigação legal de agir. Acho que nós temos que nos aproximar muito e exigir uma presença mais marcante das defensorias públicas, do Ministério Público, que tem que assumir o seu papel, né, e enfrentar essa política do Tarcísio que penaliza quem mais precisa. E eu sempre digo, eu nunca vou deixar de dizer isso. A gente precisa, a gente não pode se conformar e temos que reafirmar que todas as pessoas, né, independentemente da capacidade de pagamento que elas tenham, dos locais e das condições de moradia, têm que ter direito à água e ao saneamento. Então é isso, é essa mensagem que eu queria deixar aqui nos finalmente. E agradecer a oportunidade. Obrigadíssimo, viu? É isso aí, acho que os dois falaram aqui o que a gente tem que tocar e estamos à disposição nessa luta. Eu acredito que nosso pessoal aqui que nos acompanha, nossos coletivos também ficam, né, acho que a conversa de hoje serviu para animar essa briga, a gente fica à disposição, Miriam, conte aí para a gente quando aconteceu. Ou nós vamos atrás também para acontecer outras ações a gente divulgar aqui. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço quem ficou aqui com a gente. Quero dizer que esse programa fica gravado lá no YouTube do Geringonça CSP. Você procurar lá no YouTube Geringonça CSP, não esquece do SP, senão vai estar em todo lugar. E também que os nossos companheiros aqui da nossa equipe fazem uns cortes, uns pedacinhos, pegam preparam uns cortes, que fica também lá à disposição nesse canal do YouTube, e que a gente pode divulgar, então, aí nas redes, Instagram, Facebook, essas coisas, que aí fica pequenininho, e usem e abusem um pouco. A gente sabe que, às vezes, a gente não consegue uma baita audiência e tal, mas o negócio é a gente pegar esse material e depois ir repercutindo, porque eu acho que a discussão foi muito interessante, acho que ela serve para animar muitas outras conversas, e então está à disposição aí para a gente usar e abusar. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigado, um abraço para todo mundo. Obrigada, abraço.